A vida, às vezes, pode parecer uma tempestade implacável. Não importa o quanto tentemos manobrar nosso barco, as ondas continuam se quebrando, e pode parecer que estamos sendo jogados de um lado para o outro, sem fim à vista. Se você já se sentiu assim ou se está se sentindo assim agora, então você precisa ouvir isto antes de desistir. Lembre-se de que Deus fará um caminho. Pode parecer que o peso dos seus problemas é pesado demais para carregar por mais tempo. Pode parecer que você foi abandonado, como se suas orações não tivessem sido ouvidas e a esperança estivesse escorregando entre seus dedos. Mas antes de você se render a esse desespero, faça uma pausa e reflita sobre esta verdade imutável. Deus sempre está trabalhando, mesmo quando você não consegue vê-lo. Ele é o Criador de caminhos, aquele que pode criar trilhas através do impossível, e Ele o guiará. Um dos aspectos mais reconfortantes, embora desafiadores, de nossa fé está em Isaías 55, onde Deus diz: "Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos." Os caminhos de Deus são mais altos, maiores e infinitamente mais sábios do que qualquer coisa que poderíamos conceber de nossa perspectiva limitada. A vida pode parecer caótica, injusta ou dolorosa, mas Deus vê a imagem maior. Ele conhece cada curva e reviravolta do caminho à frente e está trabalhando todas as coisas para o bem. Às vezes, queremos respostas imediatas. Queremos saber o porquê do nosso sofrimento, ou como da nossa libertação. Mas a fé não opera em respostas imediatas. A fé opera na confiança nos caminhos mais altos de Deus, mesmo quando não entendemos. É uma verdade difícil de aceitar, mas devemos lembrar: Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não sabemos. Seus pensamentos são mais altos do que nossos pensamentos e seus planos são melhores do que nossos planos. Quando a vida não faz sentido, quando o futuro parece sombrio, podemos encontrar conforto em saber que Deus está no controle e seus caminhos são perfeitos, mesmo quando não se alinham com o nosso cronograma. Um dos maiores desafios que enfrentamos quando a vida é difícil é a sensação de incerteza. Queremos saber como sairemos de nossa situação. Queremos saber qual será o próximo passo. Mas aqui está a bela verdade. Você não precisa saber como, apenas saiba quem. Você pode não saber como Deus o levará através da sua crise financeira, curará seu coração partido ou reparará seus relacionamentos quebrados, mas você não precisa conhecer todos os detalhes. O que você precisa saber é quem está no controle: Deus. Em Provérbios 3, 5 e 6, recebemos esta poderosa promessa: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e Ele endireitará suas veredas. Note o que esse versículo não diz. Ele não diz para confiar no Senhor e Ele lhe dará todas as respostas. Não, diz para confiar nele e Ele dirigirá seus caminhos. O foco não está em descobrir tudo, mas em submeter sua vida àquele que já tem tudo resolvido. Isso significa que, mesmo quando o caminho à frente parece incerto, mesmo quando você não sabe qual deve ser o próximo passo, você pode descansar na certeza de que Deus sabe. Você não precisa ver toda a imagem para dar o próximo passo. Você simplesmente precisa confiar naquele que vê toda a tela de sua vida. Quando olhamos para nossas circunstâncias, é fácil sentir que não há saída. Os obstáculos à nossa frente podem parecer grandes demais, assustadores demais. Mas vamos lembrar de algo crítico. Deus é especializado em fazer um caminho quando parece não haver nenhum. Pense na história dos israelitas enquanto fugiam do Egito. Depois de anos de escravidão, eles estavam finalmente livres, apenas para se encontrarem presos entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Do ponto de vista humano, eles estavam encurralados. Não havia escape. Mas Deus fez um caminho. Ele abriu o mar, criando uma trilha através das águas, e os israelitas caminharam para a segurança em solo seco. O mesmo Deus que partiu do Mar Vermelho para os israelitas é o mesmo Deus que está trabalhando em sua vida hoje. Ele pode fazer um caminho para você, mesmo que você não veja como. Quando você se sentir preso, lembre-se de que Deus não está limitado pelas limitações que nós vemos. Ele pode abrir portas que mais ninguém pode abrir. Ele pode criar caminhos no deserto. Quando o médico diz que não há esperança, quando suas finanças estão em ruínas, quando os relacionamentos estão quebrados,
Deus ainda pode fazer um caminho. Seu poder não é limitado pela impossibilidade de sua situação. Se Ele pode abrir o mar vermelho, se Ele pode ressuscitar os mortos, se Ele pode acalmar as tempestades, então confie que Ele pode lidar com o que você está enfrentando hoje. Em tempos de dificuldade, uma das maiores fontes de conforto é o conhecimento de que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Mesmo quando nossas orações parecem não ser respondidas, Deus está se movendo por trás das cenas. Romanos 8:28 nos assegura. E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. É importante reconhecer a redação deste versículo. Em todas as coisas, não apenas nas coisas boas, não apenas nas épocas suaves da vida, mas em todas as coisas. Isso significa que, mesmo em meio às suas provações, Deus está trabalhando. Até mesmo em sua dor, Deus está trabalhando. Mesmo quando parece que a escuridão nunca vai desaparecer, Deus está orquestrando algo maior do que você pode imaginar. Nós nem sempre conseguimos ver o fruto do trabalho de Deus imediatamente. Às vezes leva tempo. Mas a verdade é que Deus nunca para de trabalhar em seu favor. Quer você perceba ou não, Ele está colocando as coisas em movimento. Você pode não ver as respostas ainda, mas aguente firme. Deus é fiel e Ele completará a obra que começou em sua vida. Outra chave para suportar tempos difíceis é confiar no tempo perfeito de Deus. Nós frequentemente ficamos impacientes, querendo que Deus conserte tudo agora mesmo. Mas o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não se alinha com o nosso. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esperar é difícil. É difícil esperar quando você está machucado, quando está confuso, quando não sabe como as coisas vão se desenrolar. Mas esperar em Deus nunca é tempo perdido. Quando esperamos nele, somos fortalecidos, somos renovados, e no tempo perfeito dele, Deus revelará seus planos. Pense na história de Sara e Abraão. Deus prometeu a eles um filho, mas anos se passaram sem nenhum sinal de cumprimento. Eles se tornaram impacientes e Sara até tentou tomar as rédeas da situação, fazendo com que Abraão gerasse um filho com sua serva Agar. Mas esse não era o plano de Deus. O tempo de Deus, embora mais longo do que eles esperavam, era perfeito. Isaque, o filho da promessa, nasceu no tempo designado de Deus. Através dele, a aliança de Deus com Abraão foi cumprida. As promessas de Deus também se cumprirão em sua vida. Não fique cansado de esperar. Confie que o tempo de Deus é perfeito e seus planos para você são bons. Quando a vida nos ataca com uma intensidade avassaladora e as dificuldades se acumulam a ponto de nos sentirmos tentados a desistir, é natural que surjam dúvidas e inseguranças. Em momentos tão desafiadores, uma das fontes mais poderosas de encorajamento e esperança são as promessas de Deus. A Bíblia, com sua rica tapeçaria de ensinamentos, está repleta de promessas divinas que falam diretamente a cada uma de nossas situações. Elas são lembretes constantes da fidelidade inabalável de Deus, de seu amor incondicional e de seu imenso poder para nos libertar das opressões e aflições. Um versículo que ressoa profundamente em momentos de crise é Isaías 43:2, que afirma: Quando você passar pelas águas, estarei com você, e quando passar pelos rios, eles não o cobrirão. Quando você andar pelo fogo, não será consumido, as chamas não o queimarão. Essa passagem nos remete à realidade da vida, onde enfrentar tempos difíceis e desalentadores é inevitável. No entanto, a promessa de que Deus estará ao nosso lado, mesmo quando tudo parece desmoronar, oferece um conforto indescritível. Não importa quão profundas sejam as águas ou quão intensas sejam as chamas, Deus promete estar presente conosco, nos fortalecendo e nos protegendo, mesmo nas situações mais sombrias. Outro versículo que ressoa fortemente é Josué 1:9, que diz: Não lhe ordenei eu? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você vá. Estas palavras servem como um chamado à coragem diante das adversidades. Quando os desafios se acumulam, muitas vezes podemos nos sentir derrotados, mas somos lembrados de que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a decisão de seguir em frente apesar dele. Deus nos convida a ser fortes e corajosos,
assegurando-nos que sua presença nos acompanha em cada passo que damos. Filipenses 4:13 complementa essas mensagens poderosas, afirmando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa afirmação nos relembra que, em nossas próprias forças, talvez não consigamos enfrentar as lutas da vida, mas em Cristo, temos uma força que vai além de qualquer limitação humana. Essa é uma chave para permanecer firme, especialmente quando tudo ao nosso redor parece nos derrubar. Quando a vontade de desistir se torna forte, é essencial ancorar-se nessas promessas. Falar sobre elas em nossas vidas, orar e meditá-las diariamente ajuda a internalizar a certeza de que a força de Deus nos sustenta. Deus trabalha, frequentemente, em silêncio, e há um poder transformador na espera pacífica. Muitas vezes, em meio ao nosso quebrantamento, pode parecer que estamos sozinhos, mas as Escrituras nos ensinam que Deus é especialista em trazer beleza a partir das cinzas. A ideia de que o que pode parecer um fim não é mais do que um novo começo é uma verdade fundamental em nossa jornada espiritual. Gálatas 6:9 nos incentiva ainda mais, dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a época própria chegaremos a ceifar, se não desanimarmos. Essa passagem nos encoraja a perseverar na prática do bem e a não cair na tentação de desistir. As dificuldades podem ser desgastantes, mas nossa resistência é recompensada. A colheita que estamos prestes a receber, se não desistirmos, nos lembra que Deus tem um plano maior e maravilhoso para nossas vidas. Assim sendo, mesmo nas épocas de espera, não devemos esmorecer, pois em nosso tempo de espera, Deus está preparando algo grandioso. Cada lágrima, cada clamor, cada oração elevando ao céu é parte do processo de moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. Quando você se sentir à beira de desistir, lembre-se de que você não está sozinho. Deus nunca o deixará ou abandonará. Ele está sempre presente, ouvindo suas orações, enxugando suas lágrimas e moldando sua vida de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender. A travessia pode ser difícil, mas, assim como um diamante é formado sob pressão, pode ser que você esteja sendo moldado para brilhar de uma nova maneira. Neste processo de transformação, é crucial ter fé e permitir que Deus opere em sua vida. Cada uma das promessas divinas é um lembrete de sua fidelidade e amor, um convite a caminhar em esperança e confiança. Ao clamar por Ele, ao se aprofundar em sua palavra, você encontrará a força de que precisa para continuar. A vida pode ser repleta de desafios, mas também é repleta de oportunidades para testemunhar a fidelidade de Deus, seu poder e seu amor. Na sua jornada, lembre-se sempre de que os melhores dias estão por vir. Às vezes, a palma da vitória se ergue após passarmos por dificuldades, e isso faz com que cada luta valha a pena. A esperança é um elemento poderoso, capaz de transformar a tristeza em alegria e a dor em testemunho de superação. Portanto, mantenha-se firme, continue avançando em fé e confie que, no tempo de Deus, você verá a luz brilhar mais intensamente após a escuridão.